Olá pessoal, estamos aqui no nosso terceiro episódio da sexta temporada do podcast Vitamina B, falando sobre felicidade, com o professor Gabriel Grabowski, e queremos nesse episódio falar sobre a ditadura da felicidade. Existe? Você nem sabia? E como não, né? A felicidade acaba hoje virando uma obrigação, né? Você tem que ser feliz. O mercado se aproveita muito disso, nos vendendo coisas, né? Sempre um outro produto que vai nos deixar mais felizes. E as pessoas estão aí correndo desesperadas atrás de felicidade. Se a gente olha o Instagram, por exemplo, as redes sociais no geral, todo mundo feliz, né? Não existe infelicidade e isso causa mais infelicidade, parece, né? Porque justamente você não consegue corresponder a essa demanda de felicidade. Aparentar ser feliz e não ser feliz potencializa a infelicidade. Então. E nós temos uma sociedade e as redes sociais que vocês mencionaram, ela requer que você sempre se apresente de uma forma feliz, de um modo feliz. E aí, inclusive, a gente acaba falseando, né, essa expressão que é tão genuína, através de sorrisos falsos, através de manifestações falsas. Agora, o fundamental é a gente também analisar um pouquinho essa nossa realidade hoje, tá? Por que nós estamos sendo tão cobrados para manifestar-se essa felicidade? E os tempos modernos, chamados tempos do hiperconsumo, da hiperfelicidade, eles ficam continuamente associando a felicidade a primeiro você apresentar-se como um grande consumidor de marcas, consumidor de produtos, consumidor de likes, de simpatias, e você acaba, ao envolver-se nessa situação, você acaba, inclusive, angustiando-se mais, né? Você quer corresponder às expectativas e acaba se frustrando também mais um pouco. Então, é fundamental a gente parar e pensar bem se a felicidade está nisso, ou está em outras formas mais simples, mais cotidianas do que o que a sociedade requer de nós hoje. Eu trabalho muito com adolescentes, principalmente no consultório, né? E a gente vê o quanto eles estão frustrados porque eles não conseguem se mostrar felizes o tempo inteiro. E que a carga que eles carregam para se manter assim perante uma sociedade, né? Porque senão tu não faz parte, não consegue se integrar, é muito forte. Vem muito forte nessas questões de não saber se relacionar, interação social, real, física, presencial, né? O quanto eles perguntam até que eles não sabem quais emoções que elas têm que demonstrar, qual é o nível dessa emoção, porque como é virtual, muitas das relações, é jogo, sei lá, rede social mesmo ali, Instagram, Facebook, mas também a gente tem outras ferramentas, outros aplicativos que eles se comunicam e a gente nem sabe, né? Porque são deles. Exato. Quando a gente chega naquele, eles já trocam para outro, né? E aí eles falam, e eu não sei como é que eu tenho que expressar, porque eu não quero ser muito feliz, porque eu não quero. Qual é a medida da felicidade? Como é que eu encontro esse parâmetro? É bem difícil e eles ficam atrapalhados nessas questões de demonstrar felicidade e vão buscar felicidade daí quando eles compram sei lá, um tênis novo. Isso, aí é muito interessante, porque eu digo, então, não, isso não tem nada a ver com felicidade. O tênis vai ficar feliz porque tu tá mostrando. Sim. Agora, né, mas tu vai ter que, na semana que vem ou no mês que vem, comprar outra coisa para conseguir manter o teu nível de feliz, né? De estar feliz com aquilo. Só que, por exemplo, eu sempre falo o exemplo aí, né, que o meu ápice da felicidade vai ser quando eu conseguir meu iPhone 15 Pro Max. Só que agora já não é tanto, porque já tá no 16 já. E aí tem que ficar cada vez ir buscando a felicidade através do que está sendo imposto. E aí fica difícil eu saber qual é a minha felicidade. Onde é que tá a minha felicidade? A minha felicidade não tá, provavelmente, eu acho que é certeiro a gente falar, que a felicidade da gente a gente não vai encontrar na prateleira, gente. Se nós entrarmos nessa lógica que o mercado atual, o mercado econômico, capitalista, o que ele faz? Ele transforma tudo em produto, tá? Em serviço.
E se você ficar correndo atrás dele continuamente, você vai passar toda a sua vida concorrendo e nunca vai conseguir ser feliz, porque a lógica dele é exatamente isso. O que o Bauman caracteriza como, nesse mundo tudo é líquido, tudo é efêmero, tudo tem que passar muito rapidamente, inclusive as nossas manifestações de felicidade. Então, entrar nessa lógica é um gerador, sim, de ansiedade e de felicidade, e aí não importa a faixa etária, tá? A gente está falando dos adolescentes, mas, por exemplo, hoje temos já muitos idosos já se manifestando pelo tempo que eles têm de redes sociais, né? E os estudos são variáveis, mas eu li, inclusive, num dos livros do Bauman, Juventudes e Educação, um estudo de um pesquisador na Europa. Se somar, ele chegou a somar o tempo de uso de redes sociais pelos adolescentes e jovens. E ele, 7 horas e meia de rede de tecnologia, somando televisão, smartphone e comunicação, chega a 11 horas. Vocês imaginam você ficar exposto a 11 horas numa rede social que tem esse propósito, de instigar você, de desafiar você a consumir, a se manifestar e a se adaptar a cada rede. A gente é bombardeado com essas coisas que são rasas. A gente não consegue se aprofundar para saber se eu gosto mesmo daquilo, se eu preciso mesmo daquilo, se é aquilo que vai realmente me deixar feliz, porque daqui a pouco vem outra. Tu tá processando, o cérebro tá processando aquela informação e já tá vindo outra. Eu achei interessante que o Clairton disse de que se a felicidade é esse olhar para si, né, de autoconhecimento, descobrir a tua felicidade, se você está sendo quase assim entupido o tempo todo com demandas de consumo, você nunca vai ter a chance de se olhar de fato, né, de se perguntar, né, o que eu quero realmente, né, o que me faz feliz, o que me gratifica, de certa forma, porque você não chega a perguntar isso, o mercado já te dá as coisas que você precisa. Tem uma galera aí que está escrevendo sobre, né, que essa geração aí, que é aquela que não precisa ser feliz por causa da faculdade, né, tem que fazer uma faculdade para ser feliz, não, estão mais livres. O que tu precisa é ser feliz. Aí, peraí, mas antes eu sabia que em 5 anos, 4 anos eu iria me formar e ali ia estar, né, a felicidade. Hoje é ser feliz, mas daí a pessoa diz, tá, mas quanto tempo eu vou levar? Onde é que tem isso? Né? Hoje a gente está vendo que as faculdades elas estão pensando sobre isso e para até dar um norte, né? Mas é muito uma construção sozinha. E aí, nesse caminho sozinho, às vezes acaba se atrapalhando. Até vai buscar essa felicidade de forma artificial, né? E também é um propósito das redes sociais e desta lógica do hiperconsumo, do hiperconsumidor, negar o conhecimento, não negar os saberes que a gente chama de sabedoria, né? Como uma instância superior, inclusive, ao próprio conhecimento. É um mundo totalmente baseado em informações, como se isso fosse suficiente. Hoje questiona-se o próprio conhecimento científico, ou seja, como se fosse prescindível você ter uma boa formação científica, não importa a área, tá? Mesmo que eu possa conquistar algumas coisas sem ter um curso superior, o conhecimento hoje é fundamental para a gente ler o mundo, entender o mundo e saber sobreviver neste mundo, tá? Sem isso, eu não vou conseguir sequer sobreviver a esse turbulhão de propostas que são jogadas sobre nós. Agora, no nosso campo, principalmente das ciências humanas, é bastante, vamos dizer assim, sagrado um conceito, tá? Que a felicidade, ela passa pela sabedoria. E a sabedoria, o que é? É saber saborear a vida, saber viver a vida, mas saber também ler esse mundo e saber pensar que vida que a gente quer. Porque, como você estava dizendo, se eu vivo de acordo com o que me é proposto e não com aquilo que eu quero me propor, que eu entenda que me faça bem, eu estou, na verdade, sendo usado também por essa lógica. Não só do econômica, mas por essa lógica também da superficialidade. Você acaba se transformando uma coisa, né? Um produto. Um joguete na mão desse mercado. Até porque o que mais ele deseja é justamente dominar, principalmente os mais jovens, entendeu? E manipular ao longo da vida, tá? Esse estudo que eu mencionei antes, ele trata da dispensabilidade dos jovens. E a conclusão que ele chega é assim, os jovens adolescentes não estão dispensados totalmente ainda, porque eles ainda são mercado consumidor. O dia que eles deixarem de ser mercado consumidor, também vão ser dispensados. Vão ser dispensados. Um ponto que o prof traz que é muito interessante, né?
algumas pessoas elas pensam que a faculdade é só conhecimento e a gente vai adquirir só isso. Não, e como a gente falou no episódio anterior, né, o social é muito importante, é a base da felicidade. E tu não vai aprender só coisa acadêmica. Tu aprende interação social, relação, tu expande a tua mente em várias áreas, tendo esse contato da academia com outros professores, com outras pessoas que pensam diferente e igual. É toda uma mistura. E aí a gente se depara com uma geração que fica só nos seus pensamentos dentro do seu quarto e acreditando que aqueles pensamentos são reais e únicos. E às vezes, muitas vezes, distorcido, porque não tem o debate, não tem a interação, não tem a troca, né? E essa experiência de X anos, seja 3, 4, 5, de conviver junto com os outros, num espaço especial, num espaço de muita pluralidade, de ideias, um espaço de contradições, onde a gente pode discutir o que nos interessa, ou mesmo discutir aquilo que alguns acham que não tem relevância. Então, eu acho que não vivenciar essa experiência, ou abdicar dela, é perder grandes oportunidades, grandes experiências da nossa vida. Tá? Eu tenho até hoje meu tempo de escola, mas principalmente o tempo de universidade, como um tempo muito especial. Tanto que eu não saí mais dela. Tá vendo? E não quero sair. Estamos nesse caminho aí. Exatamente. Me lembrou muito duas coisas, né? Enquanto vocês falavam, me lembrei muito do filme da animação lá, Divertidamente, que agora está indo para a fase adolescente, né? Que eu não vi ainda. Mas o Divertidamente tinha muito forte essa ideia de banir a tristeza, né? Você tinha que a emoção negativa, ela não podia fazer parte da engrenagem lá do cérebro da menina. E justamente só se completa, né, a felicidade ou a vida com sentido para aquela menina quando todas essas emoções podem estar lá, né? E a felicidade também pode apertar o botão lá, né? Ela faz parte da vida. Então, uma sociedade que não quer dar espaço para a tristeza, para a crise, para o medo, para a solidão, para o fracasso, né? E é o que mais tem, né? Por isso mas ela faz de conta que não existe isso. Você não pode mostrar isso porque isso é ruim. Você tem que ser feliz. Então aqui a gente já tem um atravessamento brutal, né? De compreensão da vida e compreensão do ser humano. E a outra coisa que me lembrou muito é o livro aí do Lipovetsky, A Felicidade Paradoxal, que você coloca no consumo, a ideia de que você vai ser feliz consumindo o teu Promax aí, né? Você vai ser feliz comprando, e lá no fim do livro, isso também eu entendi, se chama Felicidade Paradoxal, o ser humano vai descobrir que o que dá felicidade são as coisas mais simples, como a amizade, ele diz uma boa refeição, né? Um bom vinho, uma boa cama para dormir, ter tempo para dormir, poder dormir, conviver com pessoas, isso são as coisas que de fato dão felicidade para as pessoas. E elas estão, né, nesses momentos muito comuns na vida. Nós vamos estudar de graça, né? Diário. Então, fazer práticas esportivas com meus amigos, com meus colegas, estar na escola, seja fundamental, média, na universidade, no trabalho. Sim. Tem um outro espaço que é muito importante, que a felicidade tem que também estar presente no local de trabalho, né? E aquilo que também que até o Clóvis Barros sempre chama atenção, eu não posso esperar o happy hour para ser feliz, ou seja, depois do trabalho, que seria uma hora feliz, ou depois que sair da escola, ou depois que estiver fora da universidade, tem que ser feliz antes. Mas, Júlio, acho que você traz uma questão aqui também importante, assim, felicidade, ela não é contínua, como já abordamos aqui. Então, ter esses momentos que a gente chama de tristeza, de solidão, essas experiências, elas são fundamentais para que a gente faça essa autorreflexão, essa introspecção, tá? O que a gente não pode transformar isso em algo prolongado e nem que seja um sentimento de sofrimento. Mas esse recolhimento, essa solidão, ela é necessária para o ser humano, tá? Ela faz parte do nosso desenvolvimento. A vida não é só alegria, não é só festa, a vida não é só felicidade, ela é esse conjunto todo. E essas experiências, elas nos constituem também. Tá? Eu me sinto muito bem, às vezes recolhido, no meu canto, lendo, mesmo parando e pensando sobre as coisas. Tá? E o tempo de não fazer nada. É fundamental isso. Um tempo seu para você mesmo,
e não necessariamente fazendo alguma coisa. Claro que também esses momentos que você menciona, para mim, me fazem muito bem, além, por exemplo, de ler, e ler com vinho, tá? Melhor ainda. É interessante que quando a gente fala sobre essas questões de felicidade e infelicidade, que a gente fica postergando a infelicidade, tentando não deixar ela entrar, eu sempre digo que o ser humano, ele tem todas as emoções do mundo, se tirar uma, ele fica um buraco ali, né? Mas é interessante que as pessoas, elas tentam suprir isso de qualquer forma, inclusive com o uso de drogas, uma falsa felicidade, com o consumismo a gente já falou, né? Mas com medicações também, né? Tentam buscar essa felicidade de qualquer forma. Mas, claro, não estamos falando de pessoas que têm um diagnóstico, que precisam desse acompanhamento. Não é isso que a gente está falando. A pílula da felicidade não existe. Né? Isso. Então, não estamos falando de pessoas que estão neurologicamente com déficit de hormônios e tudo mais. A gente está falando daquela pessoa que não consegue suportar ou se automedica ou faz o uso abusivo de alguma substância para tentar buscar que eu só vou ser feliz usando isso. Eu preciso disso para ser feliz. Né, dessa medicação, desse abuso, até da dependência, né, de algumas coisas que fazem a gente perder esse parâmetro. Tem um vídeo muito legal que a gente usa também, que é do Steve Cooks. Ele trabalha um videozinho que é de uns ratinhos assim. Se chama Happiness. Happiness, isso. Muito legal, tá no YouTube aí, é só olhar lá. E ele trabalha várias formas da pessoa pegar a felicidade pronta, né? Isso. E aí ela faz todo um ciclo que sempre dá o restart no mesmo lugar. E a pessoa vai sempre fazer aquela roda girar do mesmo jeito e nunca vai chegar nesse momento, porque ela tá fazendo abuso e uso de substâncias ou colocando a felicidade em algum lugar que não é o dela. Exato. E uma das coisas muito frequentes também é qualquer situação adversa que ocorre no nosso cotidiano, seja pessoal, familiar ou social, as pessoas já buscam algum remédio, algum produto para fazer a passagem, né? Para fazer compensar, uma compensação, exatamente a palavra. E isso é muito perigoso, tá? Porque na verdade isso você mesmo pode resolver, tá? Você mesmo pode elaborar, fazer esse esforço. Claro que isso passa por um pensar-se, tá? Por um superar-se, mas você precisa se desafiar. Você não vai ter todos os momentos de sua vida alguém lhe empurrando para frente, lhe impulsionando isso. Tá? E uma coisa fundamental dentro da nossa condição humana, que a gente não abordou aqui, já que são muitas as dimensões, como você bem aborda naquelas suas reflexões, nós temos uma dimensão humana que a gente não fala muito e não se dá conta. O ser humano também é um ser de muitos desejos. É um ser de muitas vontades. Tá? Spinoza fala isso, mas a filosofia clássica dizia é um ser repleto de desejos, de vontades. E se a gente não administrar de alguma forma essa nossa potência desejante, ela também extrapola, ela também transborda no sentido. E se eu der pura evasão para os meus desejos, eles são infinitos, eles são infendáveis, tá? Que pode virar vício, pode virar tudo. Então, ter uma certa gestão das minhas vontades e desejos é importante, tá? Não é tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, tá? E cada um tem que saber o limite disso aí em cada fase da sua vida. Se a gente quiser atender todas as vontades, não faremos outra coisa do que estar nesse círculo vicioso ali. A felicidade, então, a gente pode entender, é uma estratégia de enfrentamento e uma habilidade que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. Então, tu vai ter que estratégia de enfrentamento das adversidades e também uma habilidade que tu vai desenvolvendo para conseguir chegar lá. Você chegou a um conceito muito importante, tá? Que é diferente de tudo que a gente pensa. A estratégia não é a felicidade não é um fim. A felicidade é o meio, é uma estratégia. Tá? Então, se eu cuidar da minha felicidade, tanto que há, inclusive, nas pesquisas americanas, inclusive, de que as pessoas que se dão bem não são felizes porque se dão bem, elas se deram bem porque são felizes. Isso. É o contrário. Não é me dar bem, conquistar o que vai me deixar feliz. Eu sendo feliz, eu vou chegar onde eu quero. Eu vou atingir os objetivos que eu quero. Quando eu digo assim, atingir o máximo dos objetivos, nunca vamos alcançar todos, mas ela torna-se um meio, uma estratégia, como você disse. E mesmo se não atingir, não vai deixar de ser feliz. Eu gosto muito da ideia de que a felicidade ela é um horizonte, ela é um ideal, que vai nos orientando.
Tá? E mesmo que eu não chegue nela, ela tem que me orientar até o final da vida. É como a sabedoria. É um lugar que eu quero chegar e por querer eu estou sempre caminhando, fazendo o caminho. A gente vai, e no meio do caminho desenvolvendo habilidades, claro. Acho que a gente tem que encerrar Exatamente. Eu deixaria uma pergunta para vocês. Em que medida você acha que você se deixa dominar por essa ditadura, né? Você está colocando a felicidade em coisas, produtos, em determinados status, né? Então, vale a pena pensar aí, né? Que tipo de lugar você está colocando a tua felicidade, né? Pensa aí, pode escrever aí embaixo no podcast para nós, que a gente vai reagindo aí ao que vocês estão colocando. Certo, valeu, pessoal. Um abraço.